noite, irmãos, graça e paz. Estranho, irmãos, não ter ninguém presente na igreja, mas os irmãos estão nas suas casas. Então, dando continuidade aos estudos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, esta noite nós vamos refletir sobre o versículo 11 e 12 do capítulo 4. Então, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias ou acessem o seu celular, os seus aplicativos na sua Bíblia e abram na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, apenas 2 versículos, o 11 e o 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Espero que todos tenham encontrado. E diz assim: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. 12. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, amado Pai, te somos gratos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui para levarmos a Tua palavra, Senhor, e assim refletir sobre o que Tu falastes e que Tu deixastes para nós, Senhor Jesus. Abençoa essa mensagem que vai chegar a cada lar, a cada um que está escutando, Senhor, vendo, que essa palavra possa entrar na sua mente, no seu coração, e nós possamos refletir. Senhor Deus, me usa como instrumento em Tuas mãos, como vaso, que eu possa levar a Tua palavra e as pessoas possam recebê-la, entendê-la e praticá-la. É isso que eu peço, a Tua misericórdia, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como nós estamos no meio de um estudo, né, como eu já falei no início, dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, me incumbiram desse capítulo 4 o estudo do versículo 11 e 12. Tá bem? E esse versículo 11 e 12, ele trata de um título bastante interessante e bastante peculiar a todos nós. O título é Trabalho Secular. O que é o trabalho secular? O que é o trabalho? Antes de nós falarmos propriamente dito de trabalho secular, nós vamos conceituar o que é trabalho. E, segundo Aurélio, trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. É uma lida, é uma labuta. Isso segundo Aurélio. Se nós jogarmos na internet, lá no Google, o Google vai dizer que trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas
que o homem exerce para atingir determinado fim. Também é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Então, esse é o conceito de trabalho. O primeiro, segundo Aurélio, e este segundo o Googler. E trabalho secular? Trabalho secular é esse trabalho do nosso dia a dia, onde cada um de nós temos uma profissão, um a fazer. Seria todas as atividades que não teriam um cunho religioso, ou seja, uma função, um trabalho do dia a dia, tá? Um trabalho não eclesiástico, vamos dizer assim. E, bem, irmãos, trabalho é uma atividade que foi criada por Deus? O que vocês acham? O que vocês pensam em relação ao trabalho? Nessa noite, vamos verificar que é uma atividade que, desde os primórdios, desde a fundação do mundo, desde a criação. Por exemplo, lá em Gênesis 3,17, procure lá na sua Bíblia, em Gênesis 3,17. Gênesis 3,17. Então, aqui nós vamos verificar como 3,17. Como desde o início Deus ordenou que nós tivéssemos um trabalho, que nós tivéssemos uma atividade. Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: E para Adão Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então, irmãos, a partir dessa ordenança de Deus a Adão, foi instituído o trabalho. E não só essa ordem que Deus deu para Adão, mas ele também deu exemplo. Se nós formos ver em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, e o versículo 3, diz assim: Então abençoou o sétimo dia e o separou para o dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Então a gente parte do seguinte princípio: se ele descansou, é porque ele trabalhou. E imaginem só, irmãos, imagina só, amados, o trabalho que Deus teve para fazer todo o universo, todo esse mundo. Pela ação da sua palavra, ele disse: haja, e houve. Mas foi um trabalho. Então, com esses dois textos, eu exemplifico e garanto para vocês que a atividade de trabalho foi criada por Deus e dita que o homem teria que trabalhar. E sobre o suor do seu rosto, ele teria que manter a sua família. Bem, irmãos, não nos perdendo do texto, o capítulo 11 de 1 Tessalonicenses 4, capítulo 11 de 1 Tessalonicenses, diz assim: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam
do seu próprio trabalho. E ele diz, como já dissemos antes. Então, se o apóstolo Paulo diz, como já dissemos antes, é porque no início dessa carta ele tinha falado isso para os Tessalonicenses. E aonde está esse texto que ele, aqui, ele está ratificando, ele está confirmando, ele está reafirmando isso? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. Abra suas Bíblias lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A minha versão que eu estou lendo aqui é na linguagem de hoje. E ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, versículo 11, que ele faz menção a como já tínhamos falado para vocês, ele está afirmando que nós temos que trabalhar. E nós temos que trabalhar por quê? Porque nós não devemos estar pesados, sermos pesados a ninguém. Né? Então, voltemos lá ao capítulo 4 e o versículo 11. Como já dissemos antes, tá? Não vivam pesado a ninguém, procurem viver em paz, tratem com os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Então, irmãos, baseado nesse versículo, nós temos vários textos bíblicos que nos levam a confirmar que Paulo queria que aqueles irmãos lá da cidade de Tessalônica, eles, além de viver levando o evangelho, eles também trabalhassem. Por quê? Porque eles iriam dar bons exemplos. E as pessoas que vissem iriam dizer, olha, aquela pessoa, aquele irmão, aquele cristão, ele leva o evangelho, mas ele também trabalha. Tá? Então, por isso, o apóstolo Paulo justamente estava preocupado com isso, para que as más línguas não falassem que o povo cristão era um povo preguiçoso. Pois bem, e no trabalho secular, a gente viu aqui no Antigo Testamento que Deus ordena o homem a trabalhar e diz que ele tem que trabalhar e ganhar o pão no suor do seu próprio rosto, né? Arando a terra, cuidando. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vem nos falar que nós devemos também trabalhar. Ele está confirmando o que Deus já tinha dito lá no Antigo Testamento para Adão. Tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele também vem afirmar isso. Abram lá as suas Bíblias. 2 Tessalonicenses 3, 11. O que diz?
Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Com certeza Deus não quer que a gente faça isso. Então Paulo está puxando a orelha dos irmãos de Tessalonicenses para que eles não fiquem pesados aos outros irmãos. Pois bem, então, irmãos, trabalho secular. O que é o trabalho secular? Aqui a gente já viu que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente trabalhar. Tá? E ele demonstra isso. Ele demonstra tanto isso que ele diz que ele trabalhou de dia e de noite para não ficar pesado aos irmãos. Lá no capítulo 2, no versículo 9. Então, irmãos, a gente trabalhando, levando a palavra, a gente vai dar um bom exemplo. E é esse bom exemplo que o apóstolo Paulo estava preocupado com aquele povo lá da cidade de Tessalônica. E hoje também nós devemos seguir esse exemplo de Paulo. Nós devemos nos preocupar em trabalhar nas nossas atividades normais, para que a gente não viva pesado sobre o outro. Amados, então, que trabalhos são esses? Que atividades? Atividades seculares normais, atividades que nós temos de médicos, advogados, engenheiros, administradores, pedreiros, serventes, taxista, ou qualquer outra atividade profissional que vocês exerçam, que nós tenhamos que exercer. Então, irmãos, no capítulo 12, ou no versículo 12 desse mesmo capítulo, ele vem e diz assim: assim aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Então, amados, se Paulo está preocupado com o pessoal daquela época que ele estava cuidando, imagina só hoje. Tá? A quem se dá essa preocupação? A todos nós. O pastor, os irmãos da igreja, e devemos sempre estar fazendo alguma coisa para que a gente não vá de encontro à palavra de Deus. Nesse versículo 12, que diz que aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém, aqui, irmãos, nesse primeiro ponto, quando ele diz aqueles que não são cristãos os respeitarão, por que ele diz isso? Porque nós serviremos de exemplo, estaremos exercendo nossas atividades profissionais normais, e as outras pessoas que estão vendo a gente trabalhar, elas vão dizer, não, aquela pessoa, ela é um crente, ela é uma pessoa temente a Deus, mas ela tem o seu trabalho. Ela vive da sua profissão, vive do suor do seu rosto. E assim a gente vai poder dar exemplo para as outras pessoas. E dando exemplo, a gente não vai envergonhar o Evangelho. Paulo, acredito que ele estava bem preocupado com essa
esse testemunho que aquele povo estava dando para aquele pessoal daquela região. Então, Paulo, como um dos responsáveis pela Igreja do Senhor, ele não queria que ninguém viesse a dizer que esses irmãos não estavam trabalhando, que esses irmãos estavam sendo pesados aos outros. Lógico, se tiver algum irmão, alguma pessoa em dificuldade, a palavra de Deus diz também que nós devemos apoiar, que nós devemos dividir o pão. Tá? Hoje, a profissão que está bastante em evidência devido a essa pandemia, devido a esses problemas que nós estamos tendo no mundo, no Brasil e no mundo, e aqui na nossa cidade, de pandemia, de coronavírus, é a função, o trabalho, é a profissão de médico, de enfermeiro, de auxiliar de enfermagem, o pessoal voltado para a área de saúde. Então, se nós fôssemos ver quem está mais em evidência em relação de profissão e de trabalho secular, é justamente os profissionais da área de saúde. Mas o apóstolo Paulo, ele estava preocupado não só com os irmãos daquela época, mas também com os irmãos de hoje, tanto que nos deixou essa carta e hoje nós estamos refletindo sobre essa passagem, o trabalho secular. Como nós temos encarado as nossas atividades seculares? Como nós temos encarado o nosso trabalho? Será que nós temos de verdade cumprido da forma que Deus quer que nós cumpramos as nossas atividades? Ou será que nós estamos dando mais atenção às nossas atividades seculares? Entendo, amados, que a função, as atividades seculares, o trabalho secular, ele é inerente, ele é necessário. Porém, nós não temos que idolatrar o nosso trabalho. Nós vemos hoje que pessoas que achavam que não conseguiriam ficar um dia afastados do seu trabalho, agora estão mais de 30 dias, quase 2 meses afastados, tendo que trabalhar em casa, tendo que trabalhar via internet, e achavam que não podia faltar um só dia. E quantas pessoas que perdem o convívio, perdem o convívio do crescimento com seus filhos, com os seus parentes, por causa da sua atividade laboral, por causa do seu trabalho. Então, eu queria que nós tivéssemos uma atenção a respeito disso. A sua atividade secular, o seu trabalho laboral, como você tem servido? Você tem dado prioridade só para ele? Você tem achado que, se você não for trabalhar, a sua repartição, o seu local de trabalho não vai desenvolver? Bem, isso é um motivo de reflexão. Segundo o que nós lemos aqui nessa carta de Paulo aos Tessalônicos, ele vem falar a nós que a atividade laboral, o trabalho secular é muito importante. É dessa forma que nós vamos sustentar nossas famílias, sustentar os nossos parentes,
sustentar a obra do Senhor, mas que se isso tudo falhar, o nosso Deus não vai falhar. Então, é isso que Deus quer mostrar para nós. Que a nossa atividade laboral, a nossa atividade, o nosso trabalho secular, ele vai estar sempre. Mas e para levar a palavra de Deus? Será que é preciso que a gente deixe de fazer a nossa atividade de trabalho? Deixe de ser médico, deixe de ser engenheiro, deixe de ser um taxista? Não. É justamente isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos para que a gente refletisse. Se você é taxista, que você desenvolva o seu trabalho secular de guiar o táxi, de levar passageiros e desenvolva também a levar a obra do Senhor, levar a palavra de Deus, para que a gente não perca oportunidade. Então, se você é taxista, que numa corrida e outra, se você sentir que deve levar uma palavra àquele passageiro, àquela pessoa, leve. Se você é um médico e tem condições de levar a palavra de Deus àquela pessoa que está ali no momento de fragilidade, no momento de necessidade de reabilitação de saúde, também é a palavra de Deus. Não precisa ninguém deixar da sua profissão para ir levar a palavra de Deus. Aonde nós estamos trabalhando, aonde nós estamos com nossa atividade, a gente pode também levar a palavra de Deus. Porque se nós não trabalharmos, como nós vamos também colaborar com os irmãos que estão fazendo missões, com as igrejas que têm campanhas sociais, que têm projetos sociais? Então, irmão, eu acredito que o apóstolo Paulo também está falando para nós hoje que não importa o trabalho que você desenvolva, não importa aonde você esteja desenvolvendo esse seu trabalho, mas você tem que desenvolver, continuar desenvolvendo e também servindo ao Senhor. Já temos os nossos pastores, os nossos missionários, que têm dedicação integral, que estão lá nos campos missionários, o pastor que está cuidando da sua igreja. Então, acredito eu que a nossa função de trabalhar e levar a palavra de Deus está junta. Nós temos que fazer de forma simultânea, ao mesmo tempo. Não importa aonde nós estejamos. As duas atividades, elas têm que ser solidárias. O nosso trabalho secular, aonde quer que nós estejamos, e a palavra de Deus. Irmãos, amados, reflita sobre isso. Reflita sobre isso e não endeuse o seu trabalho. Não coloque o seu trabalho como se fosse um ídolo para você. A palavra de Deus diz que a gente não deve juntar tesouros aqui na terra, porque a traça e a ferrugem corrói, mas sim nos céus. Mas o apóstolo Paulo também diz aqui nessa carta e em tantas outras que
ele escreveu aos coríntios, aos filipenses, que nós devemos trabalhar, que a atividade secular de trabalhar é inerente enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Quando nós não tivermos mais aqui nessa terra, aí vai ser outra questão. Aí serão outras atividades, outros trabalhos. Aí, irmãos, só Deus revelando para nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, abram lá as suas Bíblias, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Então, o apóstolo Paulo sempre estava preocupado que aqueles irmãos não deixassem o seu trabalho, mas também não deixassem de servir a Deus. Hoje, como a gente tem feito isso? Será que o trabalho que nós exercemos, o nosso trabalho secular, tem agradado a Deus? Será que no nosso ambiente de trabalho nós temos feito o que Deus tem mandado para a nós? Tem dito para nós? Será que nós temos aproveitado as oportunidades? Que fique aqui para reflexão dos irmãos. O trabalho secular é para que nós façamos simultaneamente com o nosso trabalho eclesiástico, com a nossa missão que Jesus Cristo deu para nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, amados, nós temos feito isso, nós temos trabalhado nas nossas atividades seculares e, simultaneamente, temos aproveitado esse local que talvez outras pessoas não chegariam ali para levar o Evangelho? Ou a gente tem se envergonhado? Às vezes a gente trabalha numa repartição pública, numa prefeitura, numa secretaria de saúde, numa promotoria, às vezes num colégio, como um professor, como um servente, como um auxiliar, como um diretor, como professor. Será que a gente tem verdadeiramente colocado as nossas atividades seculares e também temos colocado a palavra de Deus simultaneamente? Reflitam, irmãos. Reflitam se a gente tem feito e assim obedecido o ide do Senhor. Que essa palavra ela possa refletir nos nossos corações. Que a gente não deixe de cuidar dos nossos filhos, de se divertir com os nossos irmãos por causa do trabalho, mas que a gente aprenda a simultaneamente fazer o trabalho, a pregação da palavra de Deus e a atenção às nossas famílias. Sabemos que os nossos familiares precisam do nosso trabalho, precisam que a gente leve o mantimento para casa. Mas de que forma? A que preço? Reflitamos.
e não deixemos de nos basearmos na palavra de Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas atitudes do dia a dia. Não importa, irmão, não importa, amado, aonde quer que você esteja, que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você possa dizer: eu, como servo do Senhor, na minha atividade de médico, na minha atividade de engenheiro, na minha atividade de professor, na minha atividade de servente, eu louvo ao Senhor. Eu tenho servido ao Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser levada em tempo e fora de tempo também. Reflitam, irmãos, reflitam. E que o trabalho possa ser uma oportunidade para nós levarmos o Evangelho. E não uma desculpa para que a gente se intimide e não leve a palavra de Deus. Que essa palavra fique no coração de cada um de vocês e que a gente possa refletir se, de fato, no nosso trabalho, nas nossas atividades, nós estamos sendo crentes, levando a palavra de Deus. Que vocês possam ficar com essa palavra e refletir. Que o Deus possa iluminar a mente e a vida aonde quer que vocês estejam trabalhando. E que cada um de nós possamos levar a palavra de Deus, independentemente de onde nós estejamos. Que essa palavra fique no coração e na mente e que a gente pratique. Em nome de Jesus. Amém.